Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Um Natal Improvisado. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então ele não é meu, ele foi escrito pelo pastor Felipe Pereira. Então eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então eu creio que a gente já pode começar orando. Senhor Deus, nós pedimos que nós possamos entender o que a Tua palavra tem a nos dizer. É tão bom, Senhor, ter o privilégio de poder manusear a Tua Bíblia, a Tua palavra, as coisas que o Senhor tem para nos contar e nós temos total liberdade para isso. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco nessa reflexão. Em nome de Jesus que fazemos esse pedido. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto hoje está em Lucas, capítulos 2, versículos de 1 a 20. E diz assim, o nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque ele era descendente de Davi. E ele levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então, Maria deu à luz a seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão, os pastores e os anjos. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos e das ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: "Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de uma grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. E esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitado numa manjedoura." No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: "Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem." Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos até Belém para ver o que acontece. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou." Então, eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram os que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto. E tudo isto tinha acontecido como o anjo havia falado. Amém? Bom, irmãos, então o nosso versículo-chave, aliás, são os versículos 6 e o 7. E dizem assim: "Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria." Bom, o pastor Felipe Pereira conta aqui nesse texto que o nascimento de Jesus foi um evento aparentemente improvisado. Então,
tudo dava a entender que não havia sido uma coisa organizada, né? Já que quando o bebê nasceu não tinha nem lugar para ele. José e Maria, eles deviam estar lá em Nazaré. Eles não tinham que ter viajado. Eles tinham que estar lá com a sua família. Mas por causa do censo, eles tiveram que viajar para Belém por ocasião de uma medida administrativa que foi tomada de última hora. Então ela já estava no final da gestação, mas José achou por bem levá-la. Ela não era obrigada a ir com ele. Mas como nós dissemos aí outro dia, Maria estava numa situação bastante constrangedora, né? Porque ela estava gestante e quando ela anunciou isso para José, eles ainda não haviam casado, eles só estavam com o casamento contratado. Então, talvez até para poupá-la das más línguas e de ficar sozinho, ele resolveu levá-la junto com ele para Belém. Então, eles deviam estar hospedados, pois aquele já era o 9º mês da gestação. Eles chegaram lá em Belém e devem ter conseguido, deviam estar hospedados porque Maria já ia dar a luz. Então, eles chegaram no lugar. É como se hoje a gente fosse passar um fim de semana na praia, vai. Vamos lá, todo mundo pro litoral sul, vamos pra Praia Grande, pega as coisas, coloca tudo na van, vamos correndo, vamos lá e vamos arrumar um lugar pra gente ficar. E o que acontece? Quando a gente chega lá, não tem apartamento para alugar, não tem um hotel para ficar, não tem Airbnb, não tem nada, porque é uma coisa de última hora. Imagina a Maria com aquele barrigão e eles procurando uma hospedagem, porque é isso que eles precisavam, né? E o que aconteceu? Eles não conseguiram hospedagem. Então lá em Nazaré certamente estava tudo organizado, né? Devia ter um enxoval, devia ter as roupinhas lá do bebezinho, de linho talvez, um bercinho todo arrumadinho, todo cheirosinho, feito pelo carpinteiro José, porque ele sabia fazer artigos de madeira, então ele deve ter caprichado no berço do seu primeiro filho, né? Mas as coisas não saíram como eles planejaram, porque eles sabiam que eles iam ter um filho e que o filho teria sido mandado por Deus e que o filho era uma obra do Senhor para a nossa vida, era nosso Salvador. Mas eles não sabiam como isso ia acontecer, como as coisas iam se dar. Eles não sabiam que a Maria ficou grávida e o filho era do Espírito Santo. Aí o que acontece? As coisas não se deram conforme eles tinham planejado. O menino acaba nascendo numa cidade que não era dele, que foi lá em Belém. Acabou sendo enrolado num véu improvisado, talvez em alguma roupa, alguma túnica sobressalente, em vez de ter ficado lá no bercinho dele, que José tinha feito para ele. Então, eles não tinham nada mais para oferecer para o menino Jesus, a não ser o local lá onde a criação comia a sua palhinha, a sua comidinha, né? O coxo dos animais. Então, o texto diz aqui que os primeiros visitantes também são improváveis. Eram homens cheirando a ovelhas, né? Normalmente quem vem visitar um bebezinho quando ele acaba de nascer, são as pessoas toda bonitinha, cheirosinha, maravilhosa. Não, e ali quem foi que foi visitar? Os pastores que passaram o dia lá com os bichos, com as ovelhas, nos campos, foram os primeiros visitantes e chegaram suados do trabalho. Então, parece, né, que o primeiro Natal ele foi realmente cheio de imprevistos. Mas a verdade é a seguinte, que por mais que a gente acredite, por mais que a gente ache que o Senhor não tinha um plano e que foi tudo improvisado, o nascimento de Jesus foi exatamente como Deus planejou. Porque o nosso Deus é um Deus intencional. Ele não faz as coisas que nem a gente assim, sem pensar. Às vezes a gente faz as coisas e depois pensa no que fez. Não, o Senhor planeja tudo. Então, o Senhor fez que Jesus nascesse em Belém, porque antes os profetas já tinham dito que de Belém sairia o Salvador.
Então ele veio no lugar mais humilde possível, a fim de quê? De mostrar o caráter da sua vida e o do seu ministério. E ele foi visitado por homens tementes a Deus que aguardavam a sua chegada. Então não é bagunçado assim. Aqueles pastores, eles foram avisados pelo anjo, porque eram pessoas que estavam aguardando a vinda do Messias. Então o Senhor escolheu pessoas que estavam aguardando, não era qualquer pessoa. E não era qualquer lugar que Jesus ia nascer. Jesus nasceu em Belém porque era lá que ele tinha que nascer. E ele não tinha que vir como um rei, porque todos os profetas que anunciaram o nascimento do Messias antes já tinham previsto como é que o Senhor viria de forma humilde e seria descendente de Davi, e enfim. Então o Senhor não fez nada assim descabeçadamente, né? Então, aqui diz que não importa como será o seu Natal. O meu Natal, o seu Natal, não faz mal que seja improvisado, que a gente não tenha se preparado para ter uma mesa, né? Porque hoje, com esse problema da pandemia, quantos dos nossos natais não serão diferentes de outros natais, né? Tem gente que neste Natal não vai ter a companhia da pessoa amada, um filho, um marido, um parente, alguém que sempre costumava passar o Natal com ele. Vai ter que improvisar a ausência dessa pessoa. Tem gente que a comida na mesa vai ser escassa, porque por conta da pandemia perdeu o emprego, não está em condições de manter o Natal que sempre teve anteriormente. Então tem muita gente passando dificuldade, tem muita gente sem disposição, sem ânimo, depressivo, mas enfim, não importa. Não importa se o seu Natal foi bem preparado ou mal preparado. O importante do seu Natal é que Jesus nasça nele. Isso é fundamental, meus irmãos. Por mais dificuldade que nós possamos enfrentar, por mais que nós sintamos a ausência de pessoas que nós amamos demais, mas que Jesus Cristo esteja presente na manjedoura do nosso coração, esteja presente no nosso Natal, e que nós possamos agradecer o privilégio de estarmos aqui vivos e com oportunidade de fazer um próximo ano melhor. O nosso manancial termina assim, ó. No Natal, lembramos que o que parece improvisado pode ser o plano mais bem preparado da história. O nosso Deus não erra, né, irmãos? Ele é um Deus intencional. Ele não faz nada por acaso. E glória a Deus por isso. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.